Ela teve tudo o que uma mulher podia sonhar e perdeu tudo com uma única escolha, não por fraqueza, mas por amor. Gabriela nasceu no Rio de Janeiro, onde o céu parece mais azul e a vida pulsa em cada esquina. Desde pequena, chamava a atenção não só pela beleza, olhos castanhos intensos, sorriso de novela, mas pela leveza que carregava no jeito de falar com as pessoas. Era daquelas que iluminava os lugares onde entrava sem esforço. Mas essa história não é sobre beleza, é sobre dor, sobre decisões que dilaceram, é sobre o tipo de amor que ninguém quer viver, o amor que exige renúncia. Gabriela formou uma linda família, dessas que todo mundo admira nas redes sociais. Casada com um homem bom, casa própria, uma carreira sólida, uma barriga crescendo com o primeiro bebê, uma menina chamada Alice. Mas, por trás da felicidade, algo silencioso germinava. Essa história é sobre escolha, e se você acha que entende o que ela sentiu, espera até ouvir o que vem a seguir. Antes da dor, havia doçura. A infância de Gabriela foi como um daqueles filmes antigos de historinhas de quadrinhos cheios de cores quentes e risadas de fundo. Cresceu no subúrbio do Rio, numa casa simples de azulejos azuis e jardim na frente, onde cada flor parecia saber o nome dela. Era filha única, mimada na medida certa, mas cheia de empatia. Dava o lanche na escola a colegas que não tinham, defendia formigas do chinelo da mãe. Seus pais, José e Maria Clara, não eram ricos, mas tinham aquilo que o dinheiro nunca compraria: tempo. Ele, mecânico de bairro, sempre voltava para casa com graxa nas mãos e histórias para contar. Ela, costureira das melhores mãos, fazia vestidos que pareciam saídos de revistas. Mas o maior talento de Maria Clara era acolher. Gabriela cresceu com aquele tipo raro de amor que ensina, sem falar, com aquele cheiro de café passado na hora, pão quentinho e colo à disposição. Domingos eram dias sagrados, missa de manhã, parque à tarde, filme à noite. Gabriela dançava na sala imitando as atrizes, e os pais aplaudiam como se estivessem diante de um espetáculo no Teatro Municipal. Foi nessa infância doce que nasceram suas convicções, a ideia de justiça, o ódio à desigualdade, a vontade de proteger quem não pode se defender. Ela não sabia ainda, mas seu coração já tinha um destino traçado: lutar. Só que a vida, essa mestra cruel, a ensinaria que nem todo amor pode ser salvo e que nem toda justiça é possível. Mas naquele tempo, naquele tempo, Gabriela ainda acreditava que o mundo era um lugar bom. Gabriela teve que fazer uma escolha que ninguém deveria enfrentar tão cedo: deixar para trás a cidade onde seus sonhos tinham nome e sobrenome: Rio de Janeiro. Sua avó paterna, Dona Lourdes, uma senhora teimosa e amorosa, adoeceu gravemente em São Paulo. Câncer nos ossos, daqueles que dobram o corpo e partem a alma. Os tios não podiam cuidar. Os pais, sobrecarregados. Coube a Gabriela, com sua coragem de menina-mulher, carregar nos ombros a responsabilidade que nem adultos sabiam lidar. Chorou a noite inteira antes de embarcar. Olhou pela última vez para a casa azul da infância, jurando em silêncio que voltaria. Mas o destino, irônico como sempre, risca planos com a caneta da vida. São Paulo não era o Rio. As ruas eram mais frias, as pessoas mais apressadas, o céu mais distante. Mas Gabriela não se intimidou. Pegou no choro e o transformou em propósito. Matriculou-se num cursinho para o vestibular de Direito Penal. O sonho antigo de ser advogada já ardia no peito, mas precisava de dinheiro. Foi então que criou o Doces da Gabi, uma barraquinha simples na Avenida Paulista, onde vendia brigadeiros artesanais feitos à noite enquanto a avó dormia
e os olhos dela ardiam de cansaço. A Paulista virou o palco dos seus dias. Vendia sorrisos, ouvia histórias, fazia amizades com garis, executivos e artistas de rua. Um dia, um senhor cego provou seus brigadeiros e disse: "Filha, teu doce tem gosto de esperança." E ela guardou isso no peito como um presente. Gabriela enfrentava São Paulo como quem dança na chuva, molhada, cansada, mas sem nunca parar. Era só o começo, e o mundo ainda nem fazia ideia da força que ela carregava. Aos 19 anos, com os dedos calejados de enrolar brigadeiros e os olhos marcados por noites mal dormidas, Gabriela alcançou o impossível. Foi aprovada no vestibular para Direito numa das universidades mais concorridas de São Paulo. O dia em que viu seu nome na lista foi também o dia em que chorou sozinha na estação de metrô. Ninguém ali sabia que aquela jovem sentada no banco com o papel tremendo nas mãos tinha acabado de vencer o mundo. Mas a vitória não trouxe alívio, trouxe mais peso. A vida universitária não perdoava quem precisava dividir o tempo entre estudos e trabalho. Gabriela entrava na sala de aula com o avental do Doces da Gabi ainda manchado de chocolate. Às vezes dormia com a cabeça sobre o caderno, exausta. Já pensou em desistir? 1000 vezes. Mas desistir nunca foi opção para quem aprendeu a sobreviver sozinha. Ela passou a estudar nos intervalos das vendas, nos ônibus lotados, entre os cuidados com a avó e os medos do futuro. Carregava livros na mochila e esperança no peito. Chegou a faltar provas porque não conseguiu sair da Paulista a tempo. Os professores a olhavam com estranheza, alguns com desprezo. Mas ela não pedia favores, pedia apenas mais tempo. Lutava com dignidade, com garra e fé. Sabia que ser advogada não era só um sonho de criança. Era sua forma de gritar ao mundo que mulheres como ela, pobres, negras, do subúrbio, também podiam sentar nas cadeiras da justiça. Gabriela enfrentava tudo com uma coragem que ninguém via. Era como uma flor que nasce no concreto, silenciosa, resistente e absurdamente bela. Ela nunca foi de abaixar a cabeça. Ainda que tímida em muitos momentos, dentro dela morava uma força ancestral, moldada pela dor da sua mãe que lavava roupas em casas alheias, pela luta de sua avó que criou 3 filhos sozinha e por todas as vozes caladas da favela. Na universidade, o cenário era outro. Salas brancas, gente com sobrenomes longos e mochilas importadas, mas o preconceito, esse, continuava o mesmo. Ela viu colegas negros serem ignorados nas rodas de estudo, viu meninas gordas serem alvos de piadas cruéis, viu gays sendo chamados de aberrações, e não ficou calada. Gabriela se tornou aquilo que todos temiam, a consciência que não se cala. Enfrentava o racismo com argumentos que esmagavam qualquer ofensa. Levantava-se nas salas quando ouviam comentários machistas disfarçados de brincadeira. Um dia impediu um colega de empurrar um aluno autista para fora da biblioteca e quase foi expulsa por isso, mas não se arrependeu. "Se eu me calar, quem vai falar por eles?" dizia com os olhos ardendo de fúria e verdade. Fundou um grupo de apoio na faculdade, com encontros semanais para ouvir quem não era ouvido. Dava voz a travestis que sonhavam com um diploma, acolhia mães solo que voltavam a estudar e transformava dor em resistência. Era admirada por muitos, odiada por outros. Não se importava. Gabriela entendia que ser advogada não era apenas vestir um terno bonito ou subir num tribunal. Era carregar a espada da justiça por aqueles que nunca tiveram sequer um escudo. Ela se tornou um farol, e como todo farol, foi feita para brilhar na tempestade. Aos 22 anos, Gabriela achou que tinha encontrado a calmaria. Seu nome era Rafael, bonito, sorriso fácil, jeito envolvente. Ele apareceu num daqueles dias cinzas em que tudo parecia pesado demais,
E por um instante, ela acreditou que a vida estava lhe presenteando com um alívio. Mas havia tempestades que chegavam disfarçadas de brisa. Nos primeiros meses, ele era gentil, mandava mensagens com poemas, fazia surpresas na porta da faculdade. Mas logo, o controle se vestiu de preocupação. As perguntas inocentes viraram interrogatórios. A mão que antes fazia carinho começou a tremer de raiva. Ele passou a gritar quando ela saía com amigas. Quebrava copos na parede quando ela não atendia rápido. E, um dia, a empurrou com tanta força que ela caiu e cortou o lábio. Disse que foi sem querer. Ela acreditou. Da segunda vez, ele apertou seu braço até deixar roxo. Disse que a amava demais. E ela quis acreditar. Gabriela silenciou. Como muitas mulheres fortes fazem quando amam demais. Como quem carrega vergonha por algo que nunca foi culpa sua. Foram 12 meses de cárcere emocional. Chorava no banheiro, escondia as marcas, mentia para os colegas. Mas um dia, ao olhar no espelho, viu o reflexo da avó. Aquela mulher que venceu o mundo com as mãos calejadas. E decidiu que não podia ser menos. Terminou. Saiu sem olhar para trás, com os olhos vermelhos e o coração sangrando, mas livre, e prometeu a si mesma: nunca mais serei jardim para quem só sabe destruir flores. Ela não apenas sobreviveu, ela renasceu. Depois da tempestade chamada Rafael, Gabriela decidiu fechar o coração para o amor e abrir a alma para os sonhos. Saiu da Paulista, largou as vendas que sustentaram seus anos de luta e conseguiu algo que parecia inalcançável: um estágio no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ali, entre pilhas de processos e corredores frios de silêncio pesado, ela sentiu que renascia. Não era apenas um trabalho, era sua chance de fazer justiça, de transformar dor em propósito, ferida em força. Ela chegava antes de todos e saía por último, os olhos cansados, mas cheios de sede por justiça. Os juízes repararam nela. A firmeza da fala, a postura de quem carrega cicatrizes como medalhas invisíveis. Não demorou para que lhe confiassem tarefas importantes. Cada decisão que lia, cada caso que analisava, era como se ouvisse ecos do passado. Os gritos de Rafael, as lutas da avó, as lágrimas escondidas no metrô. O tribunal virou seu templo. Gabriela já não era só estudante esforçada. Era a promessa de uma nova geração, uma que sabia o peso da injustiça e jurou combatê-la com cada parte de si. Naquele edifício de paredes opacas, ela encontrou cor. As palavras mérito, excelência e disciplina começaram a circular seu nome. Mas mesmo entre vitórias silenciosas, havia uma ausência que doía. A avó, sua raiz, estava adoecendo a olhos vistos, e Gabriela já sentia que algo sombrio se aproximava. Mas por enquanto, ela florescia. E seu coração, mesmo partido, ainda pulsava com esperança de que dias mais leves estavam por vir. O céu nublou na alma de Gabriela quando o telefone tocou numa manhã qualquer. Do outro lado, a notícia. Sua avó, a mulher que lhe deu abrigo, que fez das noites frias em São Paulo momentos de calor e fé, estava internada em estado terminal. Um câncer raro no pâncreas, silencioso e cruel, havia tomado o corpo frágil daquela que um dia foi gigante aos seus olhos. Gabriela correu para o hospital, mas já era tarde. Segurou a mão já sem força, beijou a testa gelada e desabou. A morte da avó foi como um terremoto dentro dela. Tudo que ainda a sustentava desmoronou. Durante semanas, ela não conseguia sair da cama. Faltava ao estágio, evitava ligações, recusava comida. As luzes do tribunal, antes seu refúgio, pareciam agora muito distantes. A depressão não chegou como uma pancada, veio como neblina, lenta, abafando tudo que era cor e som. Foi numa tarde de domingo, no banco da igreja da esquina, que ela cruzou com Mateus. Um homem de fala mansa,
olhos atentos e alma firme. Não disse muito, só sentou ao lado, orou em silêncio e ofereceu um lenço. A partir dali, aos poucos, Gabriela voltou a respirar. Mateus a levava para tomar sorvete, para caminhar ao pôr do sol, falava da vida como quem entende que perder também é parte de viver. Ele não tentou curá-la, apenas ficou presente, sólido. Com ele, Gabriela não precisou fingir estar bem, e por isso começou a ficar. A dor da perda não passou, mas encontrou um lugar onde não doía tanto, o coração de alguém que sabia escutar. 2 anos se passaram desde aquele encontro silencioso no banco da igreja. Gabriela floresceu. Com Mateus ao seu lado, a vida ganhou contornos mais leves. Formou-se com distinção na faculdade de Direito. Foi aplaudida de pé no seu discurso final e logo foi contratada por um dos tribunais mais respeitados da cidade. Mas ela queria mais. Criou uma ONG no coração da favela onde nasceu, ajudando jovens injustamente presos, mães sem recursos, vidas esquecidas pelo sistema. Tornou-se voz de quem nunca teve voz, e isso a fazia feliz. Ela dizia: "Não luto apenas por justiça, luto por mim, por todos que se parecem comigo." O amor com Mateus amadureceu como vinho bom. Num final de tarde dourado, à beira do mar, ele ajoelhou-se e pediu-a em casamento. Casaram-se simples, mas com o coração cheio. Uma cerimônia pequena, cercada de pessoas reais e lágrimas verdadeiras. No primeiro mês juntos, a surpresa, um teste positivo, gravidez. Gabriela caiu de joelhos emocionada. Riu, chorou, correu para contar a Mateus que a abraçou tão forte como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Montaram um quarto de bebê com ursinhos, pintaram as paredes de amarelo sol. Ela gravava vídeos, acariciava a barriga, já chamava o filho de "meu anjo de carne". Mas no terceiro mês, a luz começou a apagar. Vieram as dores fortes, os enjoos fora do normal, a pressão baixa constante. As idas ao hospital tornaram-se frequentes. Médicos murmuravam entre si, pediam mais exames, olhavam Gabriela com olhos que evitavam contato. Ela tentava se manter forte. A cada batida do coração do bebê no aparelho, ela sentia esperança. Mesmo sem entender a sombra que já se aproximava, o diagnóstico caiu como trovão num céu que ainda tentava ser azul. "Gabriela, encontramos um tumor maligno no seu útero." As palavras do médico soaram como se fossem ditas debaixo d'água. Um eco, distante, frio, cruel. Ela agarrou a barriga num gesto instintivo protetor. O médico continuou, agora com a voz tremendo. "Se continuar com a gravidez, o câncer se espalhará. Rápido. Você pode morrer antes do parto." Era isso. Uma escolha impossível. A própria vida. Ou a vida daquele pequeno ser que nem tinha nome, mas já era amor. Durante dias, Gabriela chorou até adormecer com os olhos abertos. Fechou-se no quarto do bebê, onde os ursinhos pareciam observá-la com piedade. Olhava para o teto e implorava: "Deus, por que agora? Por que comigo?" Mateus segurava sua mão, mas não dizia nada. Ele não sabia o que dizer. Ninguém sabia. O tempo apertava. A cada dia, o tumor avançava. Gabriela emagreceu, perdeu cor, mas o que mais doía era o vazio crescendo dentro dela. Ainda com o bebê vivo, ainda com esperança. Ela assinou os papéis. A sala cirúrgica cheirava a tristeza. E naquele dia, Gabriela sentiu-se metade mulher, metade fantasma. Saiu do hospital de olhos baixos, como quem carrega um luto que ninguém vê. Enterrou os sapatinhos que comprara numa caixinha de madeira, sob uma árvore no quintal, e ali deixou parte da sua alma. Mateus mudou. Começou a se afastar. Ele queria filhos, queria construir uma família,
mas Gabriela não podia mais. A cirurgia comprometeu tudo, e um dia ele disse com lágrimas nos olhos: "Eu te amo, mas preciso partir." Divorciaram-se em silêncio, sem gritos, apenas dor. Gabriela, agora sozinha, decidiu adotar uma criança. Porque o amor que morava nela ainda pulsava, mesmo ferido. Anos depois, conheceu um alemão que a respeitava, a admirava, e decidiu amá-la como ela era, cicatriz e tudo. Hoje, Gabriela sorri com seu filho adotivo nos braços. Ela venceu, mas pagou um preço que nunca vai esquecer.